Tito 2, verso 11 a 15, nos diz assim a palavra do nosso Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós lemos a Tua palavra e ouvimos a Tua voz. Nós precisamos, ó Deus, da iluminação do Teu Espírito para retê-la no nosso coração. Precisamos, ó Deus, do poder e dos méritos de Cristo para transformar-nos, ó Deus, mais semelhantes ao nosso Redentor. Precisamos, ó Deus, das Tuas misericórdias para termos prazer na obediência da Tua palavra, ó nosso Deus e Pai. Por isso nós nos inclinamos humildes diante de Ti, num desejo santo, movido por Ti mesmo, porque sabemos que é o Senhor quem opera em nós, tanto querer como realizar. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor desperte em nós esta sede santa, esse desejo verdadeiro. Pedimos, ó Deus, que o toque do Teu Espírito Santo, que o poder dEle, o pairar dEle entre nós e em nós, nos eleve, ó Deus, à presença do Senhor, que Ele ilumine os olhos do nosso coração. Nós rogamos que o Senhor, ó Deus, desvende os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, no nome de Jesus, amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala nesse texto especificamente a respeito do que a graça de Deus faz em nós. É claro que ele não fala de tudo, porque se fôssemos falar sobre tudo que a graça faz, nós teríamos que fazer uma exposição de toda a Bíblia, né? E aí nosso objetivo nessa noite é analisar apenas esses poucos versículos aqui, esses 6 versículos. Mas o texto nos aponta para algo que poderosamente a graça de Deus manifesta aos homens que Deus quer salvar. Permita-me observar apenas o primeiro versículo agora de imediato, em que o texto diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Por vezes aqueles que apregoam contra a doutrina da eleição, contra a doutrina da predestinação, gostam de recorrer a este versículo para dizer: está vendo? A graça de Deus é para todo mundo. Mas o versículo aqui, ele não está dizendo que Deus, ele manifesta graça salvadora para todos. Nós devemos trazer a Escritura sobre a Escritura. Se você observar, Paulo está falando que a graça de Deus, ela é manifesta a diferentes homens, a diferentes pessoas. Como é que sabemos disso? Volte lá no verso 1 até o verso 10, o apóstolo Paulo vai falando a respeito de pessoas de sexo diferente, idade diferente e até de classe social diferente. Observe no verso 1, ele diz assim: tu porém fala o que convém à sã doutrina. Verso 2, quanto aos homens idosos. Verso 3, quanto às mulheres idosas. Verso 4, a fim de instruírem as jovens. Verso 6, quanto aos moços, né? E depois ele vem falando, verso 9, quanto aos servos. Então observe, ele está falando de pessoas diferentes. Então, a estas pessoas diferentes, homens, mulheres, jovens, moços, livres, pessoas que são escravas, ele diz: a todos Deus tem dado graça. Então ele tem essa referência, a graça salvadora não é indistintamente a todos os homens, porque o que sabemos que todos os homens têm sobre si, o que diz em João 3,36? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho, porém se mantém rebelde, sobre ele permanece a ira de Deus. E ainda lembrando,
lá de Efésios capítulo 2, verso 3, na parte final, diz assim: porque todos nós somos por natureza filhos da ira. Então a ira de Deus está sobre todos os homens. O evangelho é pregado a todos, mas a graça será eficiente naqueles em que Deus quiser operar salvação. É isso que a Escritura nos declara. Mas, deixado então esclarecido o verso 11, nós vamos falar a respeito de 3 efeitos que a graça de Deus produz em nós. Em primeiro lugar, a graça de Deus educa. A graça de Deus, ela educa para a santidade. Essa é a primeira coisa. Quando nós conhecemos a Cristo, quando a graça de Deus nos toca, quando o Evangelho abre a nossa mente, quando Deus ele muda o nosso coração, quando o Espírito Santo implanta a vida, quando Ele nos persuade do nosso pecado, quando Ele nos faz ver com fé no perdão e a misericórdia proposta e realizada em Cristo, quando nós experimentamos a maravilhosa, sublime e doce graça de Deus, essa graça ela não somente nos dá uma vida boa, uma vida agradável, uma vida melhor, essa graça ela opera especial e profundamente em nós uma vida santa, acima de tudo santa. Se você acha que ser crente é ter uma vida boa, uma vida próspera, uma vida agradável, uma vida segura, uma vida cheia de conforto, não, Deus pode destas coisas, é verdade. A obediência da palavra é uma cerca, né? Alguém certa vez disse que a obediência da palavra de Deus, da lei de Deus, não é uma cerca que nos impede de desfrutar a vida, pelo contrário, é uma cerca que nos protege dos perigos do mundo. Então a graça, ela opera em nós principalmente, essencialmente, primordialmente, santidade. Você pode ter tudo na sua vida, se você fala, eu sou crente, na minha vida eu não tenho problema financeiro, eu não tenho problema no meu casamento, eu não tenho problema com o filho, é bênção de Deus. Mas se você tiver tudo isso e não tiver santidade, você não tem o poder de Deus agindo em você. Você não tem a graça realmente operando vida em você. Porque observa o verso 12, ele diz assim: educando-nos, esta graça que Deus manifesta, ela educando-nos para que, o que ele diz aí? Renegadas a impiedade. Ou seja, rejeitando a impiedade. Vamos lá, vamos definir. O que é impiedade? Impiedade é desprezo pela santidade. Então todo sentimento, todo impulso, todo pensamento, toda vontade, em que você rejeita algo que é santo, algo que é ensinado na palavra, algo que é a vontade de Deus, a graça ela faz o quê? Ela produz rejeição, ela nos purifica destas indisposições. Eu não tenho vontade de orar, o que a graça faz? Ela tira a indisposição de orar. Eu não tenho vontade de obedecer a palavra, a graça de Deus tira de nós a indisposição de obedecer. E ela não somente tira o ruim, ela produz o que é santo. É isso que a graça de Deus faz. Então nós aprendemos a ser santos. A santidade não é somente uma disposição que Deus ele produz em nós, desejos santos, pensamentos santos, vontade santa. Ele nos ensina a agir de forma santa. Isso é algo interessante, porque observe bem, quando o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, abra comigo lá, por favor, Filipenses capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A graça de Deus, ela produz um contentamento em nós,
Porque a gente pode ter dificuldade, é possível a gente passar por dificuldade, problema no casamento, enfermidade, crise financeira, a gente pode passar por algum momento conturbado na educação de um filho, que o filho se rebela contra a nossa autoridade, não é verdade? Aí você vai fazer o quê? Porque Deus não honrou as promessas dele, Deus não está cuidando da minha casa. Não, você vai fazer, Senhor, se eu tenho errado em alguma coisa, corrige em mim, muda primeiramente em mim, me transforma, me dê sabedoria, me dê discernimento, no que eu estou errando aqui dentro de casa, no que eu estou errando na administração dos meus bens, no que eu estou errando nas decisões do meu lar, me conduz, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, derrama graça na minha casa, mas acima de tudo me dê um contentamento em Ti, porque se o Senhor estiver me provando, que eu possa dizer, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nós aprendemos, porque a graça de Deus, ela educa. Todavia, olha só, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, ele adverte a respeito de pessoas, que elas, por algum motivo pecaminoso do coração delas, e uma das coisas que nos impedem de sermos ensináveis, é o orgulho, é o desprezo pela verdade, é a insubmissão contra aqueles que Deus tem colocado para serem pastores, e aí eu me refiro não só ao pastor, mas também aos presbíteros, que também têm a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus, porque Pedro fala isso, está em 1 Pedro 5, não é? Vós presbítero, e eu igualmente presbítero como vocês, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então a tarefa de pastoreio não é somente do pastor, primordialmente dele, por causa do chamado, mas os presbíteros também, mas membros que se rebelam contra os guias, e o autor aos Hebreus diz que nós devemos ser submissos aos nossos guias, para que eles não realizem o trabalho deles gemendo, porque disso vocês não têm nenhum proveito, não é verdade? Mas existe gente que não é ensinável, você vai dar um conselho, ela empina com você. Tem umas ovelhas que eu falo assim, deve ser cruza de bode, não pode, eu sei que não cruza, eu morei numa região lá em Rondônia, que o pessoal criava muita ovelha, mas tem umas ovelhinhas que a bicha é boa no coice, assim, você descuida não, e o casco corta, que é uma beleza. E Paulo fala desse tipo de gente aqui, olha só, 2 Timóteo 3, versos 6 e 7, e olha só o que ele diz: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. E olha só o verso 7 que ele diz: que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O que está faltando nessas pessoas? Graça. Voltemos lá para Tito, capítulo 2, verso 12. O apóstolo Paulo diz que a graça salvadora de Deus, em primeiro lugar, verso 12, ela nos educa para que, renegadas duas coisas, as paixões, a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, a graça de Deus mortifica em nós o desprezo pela santidade e mortifica em nós o prazer e a satisfação por aquilo que é contra Deus. Quando fala de mundanismo, não é as coisas literalmente só que tem no mundo, porque música no mundo, né, cinema, filme, não é isso que Paulo está falando, é todo valor moral, é toda ideologia, é todo pensamento, é toda doutrina, é toda cultura que ela é anti-Deus, ela é anticristã. E aí a palavra de Deus, ela nos reeduca, mas olha só, a segunda metade do verso 12 diz:
para que vivamos. Então, ela não somente tira, e é interessante que a palavra de Deus, ela tem esse poder. A educação não é somente de proibição, a educação não é somente de nos purgar, nos purificar, nos privar, distrair de nós algo que é contra Deus, mas a educação da graça, ela produz propositiva e positivamente coisas boas. Olha só a segunda metade, veja aí a segunda metade do verso 12, diz assim: para que vivamos no presente século, ou seja, segundo o tempo presente, de forma sensata, justa e piedosamente. É interessante porque o apóstolo Paulo aqui está se referindo à restauração da imagem de Deus em nós. É isso que o Evangelho faz. O que é a imagem de Deus? Pastor, já estudou sobre a imagem de Deus com os irmãos aqui na igreja, pastor? Sobre a doutrina da imagem de Deus? Já, né? Tá ok. Então vamos fazer um lembrete aqui. A imagem de Deus, ela tem 3 aspectos: espiritual, personalidade e funcional. No aspecto espiritual, a graça de Deus é composta de 3 atributos comunicáveis de Deus, 3 atributos, perfeições que são de Deus e que ao criar o homem, Deus implantou no ser humano. Quais são os 3 atributos que Deus comunicou? Santidade, justiça e conhecimento perfeito de Deus. Então, a imagem de Deus, no seu aspecto espiritual, tem como 3 elementos: santidade, justiça e o conhecimento perfeito de Deus. No aspecto de personalidade, Deus nos fez iguais a Ele, autoconscientes, com vontade, intelecto e sentimentos. No aspecto funcional, a habilidade criativa, dominar, de produzir, de cultivar. Só que olha só, quando os nossos pais, Adão e Eva lá atrás, caíram no pecado, eles morreram fisicamente? Não, fisicamente veio depois como consequência. Eles morreram em que sentido? Espiritualmente. Por quê? Porque o elemento da imagem de Deus espiritual se perdeu. Ficou apenas o elemento de personalidade e de funcionalidade. Só que detalhe, perdendo o elemento espiritual, aquilo que é personalidade virou uma bagunça em nós. E aquilo que é funcional virou também uma desordem. Por quê? Olha só. Nós perdemos a santidade originalmente, né, em Adão, e aí todo homem nasce morto em seus delitos e pecados, porque não tem santidade, justiça e o conhecimento perfeito de Deus. Mas a gente é capaz de pensar, não é? Pelo menos a maioria de nós, né? Não é capaz de pensar, de sentir, de ter vontade, mas aquilo que eu penso eu não quero, o que eu quero eu não domino, os meus sentimentos às vezes são descontrolados, e o pecado ele perverte, não perverte? Às vezes você pensa coisas que você não quer, você sente coisas, amargura, não é difícil perdoar? Ué, mas não é só decidir perdoar? Não é? É tão assim, não é? Fulano me ofendeu, me humilhou, é só chegar nele, não, eu te perdoo, eu não tenho mais nenhum pensamento ruim a seu respeito, eu não tenho mais nenhum sentimento ruim a seu respeito, eu não tenho nenhuma indisposição de vontade a seu respeito. Não é facinho? Por que a gente consegue? Porque vivos pelo poder do Espírito Santo, no temor de Deus Pai, nas virtudes de Cristo, no fruto do Espírito, a gente perdoa. Mas o aspecto espiritual da imagem de Deus, ela se perdeu. Quando a graça salvadora nos converte, e o Espírito passa a habitar em nós, e agora o poder e as virtudes, a imagem de Cristo, ela é restaurada progressivamente em nós. O que Paulo fala lá, a gente lembra de Romanos 8, 28, né? Todas as coisas
cooperam para o bem. O restante, vamos. Faz força que sai. Daqueles são chamados segundo propósito. Tá, verso 28. Segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Me acarinhar, me afagar, me botar no almofadão e cuidar. Não. Também, ele cuida da gente. Mas no verso 29 diz assim: pois aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de Cristo Jesus. Nós somos salvos com que finalidade? Para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus, porque a imagem de Cristo, a imagem de Deus que nós perdemos, ela está agora sendo restaurada em nós. E como que a imagem de Deus está sendo restaurada em nós? Através da sensatez, o conhecimento de Deus. O que Jesus diz lá em João 17, verso 5, verso 3, perdão: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti e ao Filho a quem Tu enviaste. Então nós conhecemos a Deus, agora revelado em Cristo Jesus, porque muitas vezes, de muitas maneiras, Deus falou aos pais, pelos profetas, todavia nos tem falado nos últimos dias através de Cristo Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus. Então este conhecimento está sendo restaurado, e o conhecimento não é apenas algo cognitivo, não é apenas informação de doutrina, mas é a palavra viva que opera em nós. É por isso que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, abra comigo por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, 1 Tessalonicenses 2, verso 13, olha o que Paulo diz, elogiando e louvando a Deus a favor da vida dos cristãos tessalônicos. Ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. E como é que Paulo poderia dizer assim, eu sei que vocês creem, eu sei que a palavra está operando em vocês, eu sei, por quê? Olha só, a qual com efeito, ou seja, efetivamente, funcionalmente, operante, ela está operando eficazmente em vós, os que credes, os que creram. Voltemos para Tito capítulo 2, 12, a graça nos educa, tirando, fazendo com que a gente ame menos o mundo. Eu uma vez, quando eu estava iniciando meu pastorado, fui visitar uma família, aí cheguei lá, né, o camarada tinha uma foto antiga assim, uma foto esquisita, ele cheio de arma. Não sou contra a arma não, gente, eu sou armamentista, eu creio que arma é uma bênção de Deus e é legítima defesa, não é pecado ter não, mas tenha dentro das leis brasileiras para não ter dor de cabeça. Mas eu achei estranho porque assim, tinha arma lá, não sei o quê, e eu não vou falar da região que ele era não, mas era do Espírito Santo. Aí ele pegou e falou assim, tá vendo aqui pastor, essa foto minha aqui? Eu falei, pois é meu irmão, que foto é essa daí? Você estava indo caçar? Não, essa foto era antes de eu conhecer Jesus. Eu falei, mas por que o senhor bota essa foto aqui cheia de arma? Porque naquela época se mexesse comigo eu matava. Eu falei, uai meu irmão, então você podia tirar essa foto aí, porque essa foto aí é lembrança do Egito. Você está aí botando pendurada a cebola, os alhos, né? Para dizer assim, olha, como eu era bravo. Só para dizer que você era bravo? Não, você não precisa disso. Porque parece que as pessoas fazem isso, né? Não, nós estamos marchando para a Terra Santa, mas ai que saudade da cebola, do alho, da época que eu não era crente, Uai, mas para que isso? A palavra diz que nós devemos renegar, desprezar, deixar para trás
a impiedade e as paixões mundanas. Deixa eu contar uma história aqui, uma ilustração. Reverendo Luciano Breder, irmã Dorcas, tem até um livro publicado pela editora Cultura Cristã, eu vi essa semana no site da Cultura, tem lá ainda para vender, né? Para onde, Senhor, alguma coisa assim, o nome do livro, e é o relato do trabalho missionário deles. Eles foram pioneiros em Rondônia, Acre, Roraima, e eles trabalharam pelo que era a Junta de Missões Nacionais, hoje é a PMT, né? E eles então trabalharam implantando, cuidando, supervisionando o campo. E ele tinha ele tocava, hoje era bem idoso, já debilitado, não consegue tocar mais. Mandoca tocava violão, os dois cantavam muito bem, tem até CD gravado. E aí, década de 70, Rondônia era mato, era roça, índio para tudo quanto era lado, pessoal fazendo picada no meio do mato. Vocês não sabem o que é isso não. Cheguei em 86 em Rondônia, cheguei a ver muito índio pelado andando na rua. Imagina, ficava assustado aquele negócio, era horroroso ver gente daquele jeito. E aí, reverendo Luciano e a irmã Dorcas foi lá para a grota lá, disse, tem crente lá naquelas glebas, lá naquele fundão de mato lá. Ele pegava, montava em cima de um cavalo com a irmã Dorcas, ia num jipe velho que eles tinham e socava, e às vezes ia fazendo picada para o carro andar no meio do mato. Aí chegou lá, foi fazer um culto, e aí no Lampião, culto no Lampião, né? E ele com a sanfona dele, cantando, e ela com o violãozinho dela, juntava assim gente, andava gente de 20, 30, 40, 50 quilômetros para participar do culto, andando no meio de picada, cheio de onça no mato. E aí, dessas situações, lá perto de Colorado, Cerejeiras, onde eu pastoreei, pastor Luciano teve a experiência lá de fazer um convite para receber Jesus, e uma família recebeu Jesus como seu Salvador. E foi igual Dorcas, né? Dorcas não, igual Lídia, lá em Atos 16. Se o senhor crê que a gente converteu, você vai ter que ir lá em casa. Fizeram desse jeito com ele. Aí amanhã o senhor vai almoçar lá em casa. Aí ele falou assim, a gente almoça amanhã, dá esse mais ou menos rumo, né? Porque não tem endereço, é rumo. Eu falei, mora assim, você pergunta, o pessoal informa onde é. Aí eles estavam hospedados na casa de uma família presbiteriana. No dia seguinte eles seguiram até a casa do casal. Chegou lá, casa feita de pau, o telhado era de lasca de madeira, chão batido, fogão de barro batido, aquela sujeira, galinha e cachorro entrando dentro de casa, os menininhos, aqueles menininhos assim, com aquela meleca assim, sabe? Aí eles chegaram assim, ele olhou para Dorcas, pastor Luciano foi meu tutor na minha época de licenciatura, então tive muitas boas conversas com ele, né? Pessoa que eu admiro muito ele. Aí ele falou assim, pastor Everton do céu, quando eu cheguei, eu olhei para Dorcas, e a gente já tem um combinado, quando a gente chegava nesses lugares assim, andando naqueles rincões do meio do mato, a gente só orava, Senhor, guarda a nossa saúde. E aí eles entraram, comeram, fizeram ali um culto, instruíram, né? Leram a Bíblia, orientaram as crianças, orientaram os pais, instruíram no Evangelho. Aí, falou, vocês vão procurar a família, que nós estamos hospedados, que são presbiterianos, e você vai fazer estudo bíblico com eles, e vai começar culto, escola dominical, e é para frequentar. E a família obedeceu. O pastor Luciano foi embora, e foi, rodou, só para você ter ideia, na minha época, eu fui licenciado em 2000, faz tanto tempo assim, né, 25 anos, 25 anos atrás, o pastor Luciano, ele dava assistência, Rondônia, Acre, uma parte sul do Amazonas, região de Humaitá, Roraima e Amapá, 5 estados, ele rodava isso aí, depois que a junta de missões teve misericórdia dele, mandou outros pastores para ajudar na supervisão. Então ele às vezes demorava 6 meses, 1 ano para voltar naquele mesmo lugar. 1 ano depois ele voltou lá, isso na década de 70, 1 ano depois ele voltou lá, aí fez o culto, tal, não sei o que, aquela alegria toda, ele tocando a sanfona dele, aí a família chegou, pastor, bateu no ombro dele, o senhor lembra de nós?
O ano passado nós convertemos, o senhor esteve lá em casa, almoçou lá em casa, a gente está com saudade, a gente quer que o senhor almoce lá em casa amanhã de novo. Aí o pastor Luciano, ô irmã Dorcas, vamos enfrentar a luta de novo amanhã. E aí outro detalhe, quando eles foram comer, não tinha arroz, era quirelinha de milho e carne de paca, que é uma carne boa, só que não pode matar porque é proibido, tá gente? Mas a carne é muito boa. Estava nadando na gordura, assim ó. Aí, isso um ano antes, aí ele chegou agora, quando ele chegou lá, os menininhos limpinhos, vestido, cabelinho cortado, a casa limpa, já tudo arrumadinho, já tinham melhorado, eles já tinham plantado a roça, já tinham feito a derrubada em volta da casa, já estava criando, já tinha feito cerca para galinha, para porco. E aí quando eles foram sentar e almoçar, eles falaram assim, ô pastor, uma das melhores coisas que o Evangelho fez na nossa vida, além de nos salvar do pecado, o Evangelho nos educou na graça. O Evangelho educa uma mulher a ser uma mulher de respeito, o Evangelho educa um homem a tratar uma mulher de forma respeitosa, até o modo como uma mulher senta, como ela conversa, como um jovem trata uma moça. Paulo diz a Timóteo, trata as jovens como irmãs, com todo o respeito. A palavra educa. O Evangelho não é só para tirar a gente do inferno não, é para tirar da má educação também. E é isso que o Evangelho diz. Mas olha só, em segundo lugar, a graça ela não somente nos educa, mas a graça ela produz em nós esperança, uma esperança de vida eterna. O verso 13 diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isso aqui significa, irmãos, que nós aprendemos a viver e a morrer. O crente que ele não está preparado para morrer, ele também não está preparado para viver não. Isso é uma grande verdade. Se você não está preparado para morrer, você não está preparado para viver. É por isso que Paulo em Filipenses capítulo 2, ele diz o quê? Capítulo 1, perdão. Ele diz lá no verso 19 até o verso 21, a palavra diz assim, Filipenses 1, 19 e 21, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo Jesus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança. Mas a esperança de Paulo não é que ele ia ser liberto, a esperança dele baseava-se em não ser motivo de escândalo para o Evangelho, esperança de que não serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer na vida, quer pela morte. Então a esperança de Paulo não era uma esperança de assim, eu sei que Deus pode abrir de novo, dar um outro terremoto, igual ele fez lá em Filipe, abrir a cadeia, Deus pode fazer um anjo descer. Paulo não estava com essa esperança. A esperança dele é de que o Evangelho não fosse envergonhado, era que ele não envergonhasse o Evangelho, dando mau testemunho, blasfemando, resmungando, maldizendo, blasfemando contra Deus. Ele continua dizendo no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É interessante que ele também fala aos Romanos, Romanos capítulo 14, versos 7 e 8, já falei para a Vanessa, no dia que eu morrer, para colocar na minha lápide esses dois versículos. Romanos 14, versos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Voltando para Tito 2, verso 13, nós aguardamos a bendita esperança
a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu tive o privilégio de conhecer em 94 um presbítero chamado Samuel Ferreira da Cunha, lá em Rondônia, quando eu fazia o Instituto Bíblico de Rondônia. Fiz um ano de Instituto Bíblico, e ele era o zelador e administrador lá do Instituto, homem crente. Ele foi um dos homens que, eu tinha 18 anos de idade, era um meninão, né? E eu, pela primeira vez, eu olhei para um homem e falei assim: eu quero ser crente igual a esse cara aí, eu quero ser crente igual a eles. Os tempos passaram, fui para o seminário, 5 anos de seminário, 6 anos pastoreando Cerejeiras. Anos depois fui pastorear Porto Velho, a primeira igreja. E aí, pastoreando a primeira igreja de Porto Velho, fizemos um projeto de uma casa de apoio, porque tinha muita gente que de Rondônia, Acre, sul do Amazonas, tinha que ir a Porto Velho para tratamento de saúde, documentação, né? Tinha muita coisa que convergia em Porto Velho, capital de Rondônia. E às vezes irmãos do interior: pastor, a gente está indo a tratamento, consulta, tem uma sala de escola dominical, pode ser colchão no chão para dormir, né? E aí nós tivemos a ideia de separar lá uma casa mesmo, era uma sala maior, aí foi feita cozinha, sala, quarto e uma suíte, de modo que o pessoal do interior ia para lá e ficava hospedado ali para tratamento. Um dia, reverendo Everson Ferreira da Cunha me liga, o filho dele: pastor, nós estamos levando papai para a UTI cardio aí em Porto Velho, e nós precisamos ficar hospedados na casa de apoio aí da igreja de Porto Velho. Não, pode vir. O irmão Samuel foi internar, ele tinha tido 3 infartos, e precisava fazer catéter, um monte de coisa, estava bem ruinzinho ele, já bem idoso. E aí, o meu escritório ficava no prédio de educação cristã, do lado da casa de apoio. Eu sempre descia e subia e passava a porta de onde eles estavam. A família veio, os filhos de Brasília, Goiás, de Minas, né, para poder ter esse momento, porque eles sabiam que eles iam perder o pai. E aí todo dia nós parávamos ali, às vezes de manhã, de tarde: como é que está o seu Samuel? Como é que está o irmão Samuel? Ah, está consciente, mas está bem fraquinho, né? Está o relatório dele, só podia 2 entrar na UTI por dia. E aí, eu cheguei lá, e um dia, o reverendo Everson e a irmã dele tinham ido na visita, e ele assim com lágrimas falou assim: gente, papai pediu para a gente parar de orar para ele não morrer, porque nós estamos aqui dizendo: Senhor, tira o papai lá da CTI, da UTI, tira ele de lá e traz ele para cá. E ele falou assim para mim, com aquela voz bem trêmula, né, bem debilitada: para de orar para eu não morrer, eu me preparei a vida toda para encontrar com Cristo, para de orar para eu não morrer. Irmãos, quando a gente vive nessa expectativa de Cristo, quando nós vivemos com essa expectativa de que a coisa mais importante na nossa vida é Cristo, o nosso anseio, o nosso desejo de intimidade com Ele, a gente está preparado para viver e suportar qualquer coisa nessa vida. É por isso que Paulo diz que a graça, ela primeiro nos educa, e segundo, ela produz em nós uma esperança viva, uma esperança desejosa de receber a manifestação do nosso grande Deus. Mas em terceiro lugar, a graça que nos educa, a graça que produz em nós esperança, essa graça também, segundo o verso 14, ela também nos purifica de tudo aquilo que nos impede de servir a Deus. Observe o verso 14: o qual
Cristo Jesus, né? O qual aqui é Cristo, a si mesmo se deu por nós. E essa expressão aqui é muito forte, se deu por nós, porque embora foi o Pai que enviou o seu Filho a nosso favor, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade também porque a Escritura diz que Deus o entregou a nosso favor, mas a Bíblia também diz que Ele se deu por nós, Ele morreu no nosso lugar, Ele foi condenado no nosso lugar, e Ele observou e obedeceu perfeitamente toda a lei no nosso lugar. Ele fez uma obra que nós somos incapazes. Para sermos aceitos diante de Deus, o que nós precisamos? Adorar a Deus perfeitamente e obedecer a Deus perfeitamente. Nós devemos fazer essas duas coisas. Para merecer. Ah, pastor, eu não mereço ir para o inferno. Por quê? Você é perfeito? Você consegue obedecer a Deus perfeitamente? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, a partir do verso 9 diz: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, os seus pés são velozes para derramar sangue. A Escritura é muito clara em falar quem somos. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu faço é o que não quero, porque o mal que habita em mim me indispõe contra Deus. Eu nasço já morto em meus delitos e pecados, debaixo da ira de Deus. Não há esperança sem a graça de Deus, não há. Por isso que Paulo em Efésios 2, verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. É isso que o Evangelho fala. Mas observe, nós não somos capazes de obedecer a Deus perfeitamente. Nós não somos capazes de obedecer a Deus e adorá-lo perfeitamente. Nós não somos. Todo dia se acorda assim: hoje eu vou ler Bíblia, eu vou fazer meu culto doméstico, hoje vai ser, diabo, você toma cuidado comigo, porque hoje eu levantei, eu estou daquele jeito. Você acorda todo dia assim, 365 dias por ano? Tem dia se descuidar, você não ora, tem dia se descuidar, você não lê a Bíblia, tem dia se descuidar, você até esquece que você é crente. Tem dia que você está caçando pecado para fazer. E você vem dizer para mim que você não merece ir para o inferno? Tem dia que você tem que arranjar desculpa e vir na amarra na escola dominical. No culto você vem às vezes arrastando para não passar vergonha. Se eu ficar mais um domingo sem ir para a igreja, o pastor vai lá em casa perguntar se eu sou crente ainda. Mas olha só, meus irmãos, Cristo se deu por nós, para que Ele pudesse produzir virtude, para que Ele pudesse produzir mérito, para que Ele pudesse tornar-nos aceitos e perdoados diante do Pai. Ele se deu por nós, diz o verso 14, com a finalidade de remir-nos, de comprar-nos. A ideia de remir aqui é de comprar-nos, de pagar sobre a nossa iniquidade. Porque, como eu já disse, o salário do pecado é a morte. E quem é que pagou o preço, o alto preço sobre o nosso pecado? Esse salário ele pode ser pago de duas formas. Ou Cristo paga por você, ou você vai ter que pagar pessoalmente. Só que o grande detalhe, você não vai pagar aqui só nessa vida. Se você resolver assumir a dívida do seu pecado, você vai pagá-la durante toda a eternidade, no tormento e nas angústias, debaixo da ira de Deus, no lago do fogo, que Apocalipse fala lá no capítulo 21. Sem misericórdia, a ira de Deus sendo derramada incessantemente.
Mas a Escritura diz que nós não precisamos morrer. A Bíblia diz que nós podemos nos render a Cristo. Nós podemos nos entregar à sua misericórdia e recorrer à sua graça. E dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Lembra lá do publicano? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Porque o Senhor morreu. Eu creio que foi por mim. E a todos que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, diz as Escrituras. O Senhor se deu por nós, a fim de pagar, de remir-nos de toda iniquidade, de tudo aquilo que é injusto, de tudo aquilo que é pecaminoso. E aí observe, e nos purificar. É por isso que 1 João 9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Não existe pecado tão grande, pecado tão grave, pecado tão vergonhoso, pecado tão destrutivo, pecado tão forte na sua vida, que Cristo não possa perdoar, que Cristo não possa te libertar dele, que Cristo não possa purificar a sua vida. Você precisa arrepender-se dele, você precisa confessá-lo para Deus, você precisa voltar-se para Cristo e dizer: sim, Senhor, eu me envergonho, eu me entristeço, até mesmo o mencionar o que eu faço, o que eu vivo, algo que eu experimentei é vergonhoso, mas eu creio que o Senhor, que é misericordioso e não rejeita, porque lá em João 6,37 diz porque é todo aquele que o meu Pai me dá, o que diz a Escritura? Esse virá a mim, e o que vier a mim, de modo algum eu lançarei fora. E é por isso que Jesus, em Mateus 11, verso 28, ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque se tem uma coisa que o pecado faz em nós, meus irmãos, é atormentar a nossa consciência. A gente faz algo errado, algo vergonhoso, algo injurioso, algo que é blasfemo, algo que é reprovado, às vezes, só de olhar para as pessoas, a gente já começa a se sentir acusado. Será que a pessoa sabe? Será que ela sabe? Ou o olhar dela está me reprovando? Mas a gente é atormentado, e a palavra de Deus no Salmo 51 diz que o pecado também tem um efeito devastador na nossa saúde física, porque enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos com constantes gemidos. Você não tem paz. É por isso que o texto diz que Cristo deu a si mesmo. Deus não deu uma ovelha, Deus não deu um novilho, Deus não deu um anjo, Deus deu o seu próprio Filho, para manifestar o poder do seu amor. John Owen certa vez diz assim: você quer saber o quanto Deus odeia o pecado? Você quer saber o quanto que Deus odeia o pecado? Olhe para a cruz. Deus odeia o pecado a ponto de derramar a sua ira contra e sobre o seu próprio Filho. Ele matou o seu próprio Filho por causa do ódio que ele tem contra o nosso pecado. E é nisso que consistiu o Evangelho, em Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, diz Romanos capítulo 5, inimigos de Deus. Meus irmãos, por causa disso eu não posso amar algo que Deus odeia. Eu não posso desejar algo que levou o meu Senhor à morte. Eu não posso me inflamar e buscar algo do qual Cristo nos libertou.
Por isso, olha a segunda metade, parte final do verso 14. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É isso que Deus fez por nós. Colossenses, capítulo 1. Eu acho fantástico. Colossenses, capítulo 1. Do verso 13 ao verso 17. Colossenses 1, do verso 13 ao verso 17, diz assim a palavra de Deus. Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nós somos salvos para pertencermos a Cristo. Nós somos salvos para sermos amados por Cristo. Nós somos salvos para sermos conformes à imagem do Filho. A graça de Deus, em primeiro lugar, ela faz o que mesmo? Nos educa na santidade. A graça de Deus, em segundo lugar, ela faz o quê? Ela produz esperança de uma vida eterna. E terceiro lugar, a graça de Deus, ela produz em nós uma pureza, uma santidade produtiva, frutífera. Se você é crente, você produz frutos. O que Jesus disse? Pela árvore, você conhece seu fruto. O fruto, a gente vê pelo fruto do Espírito Santo. É o primeiro fruto que a gente vê. Bondade, longanimidade, paciência, amor, domínio próprio, mansidão, né? Esse é o primeira evidência de fruto. Segunda evidência de fruto, o que a gente vê? O temor do Senhor, o amor por Cristo. Terceiro, o desejo de obedecer a palavra, de estar junto com o rebanho, porque agora de bode a gente é convertido em ovelha, né? De inimigo agora nós somos amigos de Deus, de mortos passamos a ter vida. Então nós desejamos viver o corpo. Não deixeis de congregar, como é o costume de alguns, diz Hebreus. Então nós passamos a ter prazer nas coisas do Senhor, porque a nossa disposição, o nosso coração, a nossa mente, ela é transformada. Esse fruto vai produzir um outro fruto, o testemunho, o prazer de falar de Cristo, o prazer de evangelizar, de levar pessoas para Jesus. O evangelho frutifica dentro de casa, no casamento, no modo como eu trato a minha esposa, no modo como a esposa trata o seu marido, no modo como os pais educam seus filhos, no modo como as crianças, observe aqui, criançada, olha aqui, se você é de Jesus, você ama Jesus, você obedece o papai e a mamãe, por causa do Senhor Jesus. Onde é que está isso, pastor? Efésios capítulo 6, não é? Efésios capítulo 6, olha só, meninada, olha aqui, as crianças, adolescentes, jovens, né? Pastor, mas eu sou crente, meu pai não é crente, minha mãe não é crente, meu pai, você não conhece meu pai, é difícil, eu tenho que obedecer com sabedoria. Eu tinha 14 anos de idade quando Deus converteu o meu coração, nasci no evangelho, nasci na igreja, fui batizado bebê, filho da aliança,
Mas a conversão veio aos 14 anos. E até os meus 14 anos, meu pai, até hoje não é crente, meu pai falava assim: vai lá registrar o jogo na loto para mim. Vai lá comprar cigarro. Ele fumava, parou de fumar em 2015, depois de 2 infartos. E aí, olha só, eu tinha 14 anos, fiz um compromisso com Cristo, entrei na classe de catecúmenos, e aí um dia meu pai chegou em mim e falou assim: está aqui o dinheiro, os papeizinhos marcados, para ir na loteria, você vai registrar lá o jogo para mim, e o dinheiro vai sobrar tanto, você passa lá e compra 2 carteiras de cigarro para mim. Eu olhei para meu pai e falei: pai, em tudo que o Senhor pedir para mim, eu vou lhe obedecer sempre. Em tudo que o Senhor me pedir, eu vou obedecer sempre. Mas eu gostaria de, a partir de hoje, eu não tenha que ir mais na loteria registrar jogo e nem comprar cigarro para o Senhor. Porque a partir de hoje, eu tomei uma decisão, a partir de hoje não, eu tomei uma decisão de seguir a Cristo, de viver realmente meu compromisso com Cristo. Eu não posso compartilhar e obedecer ao Senhor em algo que está te fazendo mal. Então você precisa obedecer aos seus pais, mesmo se eles não forem crentes, desde que isso não seja obediência para o pecado. Crianças, olha só aqui, adolescentes e jovens também. Filhos, Efésios 6, do verso 1 ao verso 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Não é porque seu pai é virtuoso, não é porque seu pai é crente, não é porque seu pai sempre faz tudo certo, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Mas aí vem aos pais também: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O Evangelho, ele produz frutos na nossa casa, no nosso lar. Educação, respeito, isso são coisas que o mundo deveria olhar para nós, para sermos luz e sal para eles. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos conceda graça, para que este Evangelho nos eduque, ele nos produza em nós uma viva esperança, e ele produza em nós uma santidade frutífera para as boas obras. Amém.